Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é quinta-feira, 10, onde a gente está pensando a missão na vida da gente pela palavra de Deus, né? Hoje já deu aí uma rateada no Nossa Senhora de Del Castilho. Paz e bem, Nossa Senhora de Del Castilho. Oi, Diane, paz e bem. Boa tarde. Hoje a internet já deu uma rateada no iniciozinho, né? Temos uma pessoa nova na nossa live hoje, Nossa Senhora de Del Castilho, deve ser uma comunidade, uma paróquia, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado. Fátima, paz e bem. Nós estamos aí, hoje nós vamos fazer uma reflexão com um título assim diferente, né? A espiral do amor. Que espiral do amor eu estou falando, né? Vocês vão entender à medida que a gente for lendo o texto, né? E o texto aqui, ele tem assim, algumas mensagens que são muito importantes para a vida da gente, né? Para que a gente possa pensar melhor, entender melhor as coisas, né? Acho que é um momento interessante, né? E acho que tem assim, tem muito a ver. É interessante porque esse texto está em Mateus e está em Lucas, né? Só lembrando que Lucas conheceu o Evangelho de Mateus, ele leu o Evangelho de Mateus, né? Oi, Djalma, paz e bem. Doraci, paz e bem. Lembrando para todos que Lucas conheceu Mateus, né? Conheceu o Evangelho de Mateus. Talvez não tenha conhecido o próprio Mateus, a gente não pode garantir isso, mas certamente ele conheceu o Evangelho de Mateus, né? Lembrando que Lucas é discípulo de Pedro e de Paulo, né? Por ser discípulo de Pedro, ele era próximo de Mateus. Então ele pode ter conhecido o próprio Mateus, mas certamente conheceu o seu evangelho, o evangelho escrito por ele ou pela comunidade dele, tá, pessoal? Vamos nos lembrar que na época que Mateus viveu, né, que Lucas viveu, que João viveu, era razoável que um discípulo escrevesse que vai terminar o seu evangelho, né? Mas certamente seus discípulos diretos terminaram. O mesmo provavelmente aconteceu com João. O evangelho de João é muito tardio. Oi, Denise, paz e bem. O evangelho de João é muito tardio, ele já foi escrito já no final do século I, né? Já escrito lá em 90 e tanto. É muito difícil que João tenha vivido tanto tempo assim, né? Mas não tem nada demais. Ele começou a escrever e os seus discípulos terminaram, né? Então não seria nenhum absurdo alguém virar e dizer que esse é o evangelho da comunidade de Mateus, esse é o evangelho da comunidade de João, né? Lucas provavelmente escreveu, mas não é nenhum absurdo que um ou dois discípulos dele tenham terminado de escrever alguma coisa mais posteriormente, tá? Então, as pessoas escreveram inspiradas por Deus, né? Então, é só para lembrar que esse mesmo texto que está em Lucas está em Mateus. Ao vários dos textos de Lucas você vai encontrar em Mateus. Por quê? Porque Lucas usa Mateus como uma das suas fontes, né?
Se você vê, o Lucas fala isso abertamente. Eu procurei outras fontes para fazer esse estudo. Né? Então, não tem nada aqui que seja algo que esteja escondido. Né? Tem nada aqui de surpresa. Né? Mas acho que é importante que a gente entenda o que está sendo colocado aqui, para que a gente possa sempre. É importante a gente entender tudo que está aqui para a gente possa aproveitar tudo isso, né? É importante isso. Né? Quem chegou aí? Oi, Ângelo, paz e bem. Tudo tranquilo, Ângelo? Ontem teve um amigo seu aqui, o Cris, né? Vamos dar mais um pouquinho para a gente começar a nossa leitura, né? A live já começou, a gente está no primeiro momento, pro momento que a gente recebe as pessoas, né? Depois a gente vai para o segundo momento, que é o momento da leitura, e aí a gente faz uma reflexão, e essa reflexão pode ser interrompida por todos vocês, tá? E assim, né, vamos assim pensar, porque essa palavra que a gente lê hoje, ela tem que servir para a gente hoje, né? Se eu leio a palavra de Deus e ela não serve para o hoje, tem algo de errado com essa palavra, tá? O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais, amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não o peças de volta. Não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós por eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. De que recompensas tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, vossa recompensa será grande, e serei filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada em vosso colo. Porque com a medida com que medirdes o outro, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a Maria Lúcia Coutinho entrou na nossa live. Paz e bem, Maria Lúcia. Eu chamei essa live de Espiral do Amor. Por quê? Porque ela se contrapõe
a uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né? Que é a espiral da violência. Né? Ah, eu não gosto de fulano. Aí o fulano, eu não gosto de você e te xingo. Aí o outro, eu não gosto de você, te xingo e vou te humilhar. Aí o outro, eu não gosto de você, te xingo, vou te humilhar e vou fazer uma fake news para falar mal de você e da sua família. Aí o outro, você fez uma fake news, eu vou fazer uma fake news e vou mandar um bando de gente gritar na sua porta. E ainda vai lá dar uns tabefe no primeiro. E por aí vai. As pessoas querem separar o mundo em dois grupos. Né? O grupo dos amigos e o grupo dos inimigos. Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. É assim que as pessoas pensam. Né? Tem gente que fala a gente de bem e os outros. Né? E aí você separa o mundo em dois grupos. E cada vez você quer que um grupo agrida mais o outro. Cada vez um grupo é mais violento contra o outro. E para você conseguir o que você quer, qualquer violência é válida. Essa é a espiral da violência. Ela existe nos dias de hoje e hoje ela está moderna. Né? Hoje você tem a arma da mentira, a arma da humilhação, a arma da fake news, as armas de perturbar as pessoas de noite, de gritar nas casas, soltar rojão, de dar tiro nos outros, né? Matar os outros. Mas na época de Jesus, tem outra, mas existia uma espiral da violência. Uma coisa que eu pagava o bem com o bem e o mal com o mal. E Jesus veio justamente para dizer o seguinte: não é por aí. Jesus veio para falar: não, não faz assim. Ele fala claramente: se você só faz o bem para quem te faz o bem, que recompensa você vai ter? Né? Se você traz o bem, tá, você não fez nada demais. Jesus até fala um termo interessante, ele fala assim: até os pecadores fazem isso. Né? Porque na cabeça das pessoas que ouviam, né, o pecador não valia nada. Na cabeça daquelas pessoas, quem pecava não prestava para nada. Né? E isso existe até hoje na cabeça das pessoas. Né? De vez em quando eu ouço alguém falando assim: ah, se você tem muito pecado, Deus não vai ouvir a tua oração. Né? Se você tem muito pecado, ou se você é um pecador grave, não faz diferença. Pessoal, bondade é bondade em qualquer situação. Amor em qualquer situação. O problema é que tem algumas pessoas que estão ainda na época dessa religião, dessa vivência do judeu, que o judeu daquela época, deixo claro isso, que é o judeu daquela época, que entendia que se você é pecador, você não presta, nada que você faz é bom, nada que você produz é decente. Existiam os puros. E o que Jesus fala para as pessoas é o seguinte: se você reza só por quem reza por você, isso aí não tem nada demais, porque até o pecador que você despreza faz isso. Se você só empresta dinheiro para aquele que tem certeza que vai te pagar de volta, não tem nada demais. Porque até aquele pecador que você despreza faz isso. O que Jesus propõe é muito mais que isso. O que Jesus propõe é que a gente vá muito além disso. Né? Ele fala assim: amai vossos inimigos. Fazei bem
E aí, se você começa a fazer isso, você começa a mudar a corrente. Enquanto a espiral da violência, cada vez a violência vai ser maior, o que Jesus propõe é que você, a cada ato de amor, torne o amor maior. Está entendendo? Ele está dizendo para você o seguinte: fulano te odeia, ama fulano. É claro que Jesus não está falando aqui do amor, vamos dizer, de um carinho, de um afeto. Ele não está dizendo que aquela pessoa que está te dando um soco, você tem que ir lá dar um beijinho nela. Não, ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo claramente que não adianta pagar a violência com a violência. Né? Como algumas pessoas já disseram, se a gente continuar no olho por olho, dente por dente, vamos terminar todos cegos e banguelas. Não é isso que nós queremos. Alguém tem que parar. Alguém tem que dizer: não, a violência acaba aqui. Ah, Bernardo, mas fulano... pensar o amor. Alguém tem que dizer: eu paro aqui. Oi, André, paz e bem. Eu paro aqui. Mas você vai ficar no prejuízo. Eu fico, mas eu prefiro ficar no prejuízo do que continuar a espiral da violência. Bernardo, aquela pessoa fala mal de você, problema dela. Eu não vou falar mal dela. Ah, mas você vai falar bem? Eu não estou te pedindo isso, eu estou te pedindo que você não fale mal. Entende a diferença? Estou dizendo que se a pessoa fala mal de você, que você fique quieto, não fale mal dela. Se a pessoa te odeia, você não precisa odiar ela só porque ela te odeia. Se você não a odiar, já é o primeiro passo para o amor. Se a pessoa te odeia e mesmo assim você pode superar isso e ajudá-la, olha o que você fez. E às vezes as pessoas pensam que essa posição te dá uma boa, mas oferece a outra. Como o teu manto dá a túnica. Se alguém tira o que é teu, não peça que os devolva. Isso não é submissão. Não. Pelo contrário. Porque se alguém vem e dá uma bofetada na minha cara, e eu não pude fazer nada quanto a isso. Mas se eu ofereço a minha para outra bofetada, eu estou dizendo, tá vendo? Eu não sou submisso a você, mas eu não quero a violência. Entendem isso? Se alguém tira o meu manto, eu não tenho como não ser. Eu fui submisso, ele retirou o manto de mim, mas eu digo para ele: não, se você quer tanto, toma minha túnica. Eu assumo uma postura ativa. Só que a minha postura ativa não é uma postura de ódio, de força ou de violência. É uma postura de alguém que considera o outro tão importante que aceita aquilo e lhe dá mais. Isso é amor. Entendem? O amor que Jesus fala não é afeto, mas é a capacidade de reconhecer a dignidade do outro, mesmo que o outro seja contrário. Empate. O que era o empate? Havia um grupo de pessoas que queriam destruir os seningais onde eles viviam. E não havia como eles se contraporem a isso, porque eles eram muito fortes, eles tinham poder, e essas pessoas não tinham. Como é que essas pessoas venciam isso? Elas não venciam, elas faziam... Quando as pessoas iam nas árvores, eles iam lá, ficavam nas árvores, subiam nas árvores, não faziam nada, porque eles não tinham como vencer a força.
Mas como as pessoas não podiam derrubar as árvores com eles ali, eles não derrubavam. E eles ficavam indo, fazendo, acontecendo, fazendo isso um dia, outro dia, outro dia, outro dia, até que o pessoal desistia. Daí a pouco eles iam derrubar um outro lado, aí lá ia aquele povo de novo lá para aquele outro canto. Né? Observa bem, por mais cansativo, mais difícil que tenha sido isso, eles responderam o mal com o bem. Eles responderam à violência de forma pacífica. Eles não foram submissos, mas eles não foram violentos. A gente tem que parar de achar que a única resposta ativa é a resposta violenta. A resposta do amor também é. E aí, qualquer coisa em troca, né? Não espere recompensa. E por que disso? Porque ele fala o seguinte: enquanto os outros recebem a recompensa dos outros, os amigos recebem recompensa dos amigos, e por aí vai. O que Jesus fala é o seguinte: não espere a recompensa dos homens, eu te darei a recompensa. Sua recompensa será muito grande, você será chamado Filho do Altíssimo. E aí é muito interessante, porque ele fala assim: Deus é bondoso para os gratos e para os ingratos, ou para os gratos, né? Também é bondoso para os ingratos e os maus. Isaías fala que Deus faz chover sobre os bons e os maus. Deus não é uma pessoa que faz uma graça para aquela pessoa, né? A gente tem que parar de achar que se eu estou bem é porque Deus me deu um bem, e se algo de mal aconteceu na minha vida é porque eu fiz algo errado e Deus está me castigando. Não é por aí, né? Deus ele é bondoso também para os ingratos. Deus castiga. Né? E vamos adiante. Ele fala que nós devemos ser misericordiosos. E o que é misericórdia? Misericórdia é dar a alguém aquilo que ele não merece. Entende? E isso tem tudo a ver com o primeiro momento. Amai vossos inimigos. Mas, Renato, meu inimigo não merece o meu amor. Seja misericordioso. Rezai pelos que vos amaldiçoam. Mas, Bernardo, quem me amaldiçoou merece a minha oração. Seja misericordioso. Entendem? A misericórdia não é perdão. A misericórdia é dar para alguém que não merece aquilo. Né? É dar para alguém algo que ele não faz jus. E depois ele vai adiante, né? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serás condenado. Né? Perdoai e sereis perdoados. Aqui a gente tem que entender que não é bem uma questão do julgamento qualquer. Né? Um professor, quando faz uma prova, tem que julgar a resposta do aluno. Né? O pai, a mãe, quando está educando o seu filho ou sua filha, ele tem que julgar se o seu filho ou sua filha estão indo pelo bom ou mal, se eles precisam explicar alguma coisa ou não. Não é desse julgamento pequeno que Jesus está falando. Jesus está falando justamente dessa visão, que eu separo as pessoas. Não, esse aqui é fulano de bem, esse não é. Não, esse aqui é gente de bem, esse aqui é gente do mal. Esse aqui é pessoa boa e ruim. Né? Tem até gente que faz isso. Ah, fulano é um cristão exemplar, fulano é um cristão do IBGE. Nós somos todos seguidores de Jesus. Né? E sendo seguidores de Jesus, todos somos imperfeitos. Todos somos falíveis. Nenhum de nós é suficientemente bom para ser melhor
que os outros. Né? Não há bem que nós façamos que justifique todas as graças que nós recebemos. Então, diante de toda a graça que Deus nos deu, nós somos todos devedores. Bernardo, ninguém falou isso para mim assim, mas é por isso que eu tenho feito a live, para que a gente reflita sobre uma coisa diferente. Que a gente não fique sempre no mesmo, porque o mesmo não leva a lugar nenhum. Entendem isso? E aí o que ele está falando aqui é o seguinte: por que eu não devo ficar julgando, ficar condenando? Porque com a mesma medida que eu medir os outros, eu serei medido. Então, se eu meço os outros com rigor, se eu meço os outros com raiva, se eu meço os outros de forma rígida, sem querer aceitar nada e sem querer entender nada, como é que eu vou ser julgado? Dessa mesma forma. Se eu julgo o meu irmão com amor, amai vossos inimigos. Se eu julgo o meu irmão com misericórdia, porque meu Pai é misericordioso, eu também serei julgado assim. Se eu amo aquele que me odeia, meu inimigo, se eu dou aquele que não pode me dar em troca, se eu sou misericordioso com aqueles que encontro no mundo, eu, quando for julgado, serei julgado da mesma forma. E aí, pessoal, é que a gente precisa entender que nessa realidade, né, essa medida é a medida que eu vou receber. Né? Você já sabe o que é uma medida? Por exemplo, um pote. Aí põe farinha no pote. Né? Se você bater assim, cabe mais. Né? Se você der uma calcada assim, der uma sacudida, der uma calcada, posso pôr mais farinha ainda e posso calcar mais. Né? Mexer para entrar um pouquinho mais. Mas, Bernardo, o que eu vou fazer para isso? Ama o teu inimigo. Abençoa quem te amaldiçoa. Reza por quem é contra ti. Dai àquele que não pode dar de volta. Entendem isso? Seja misericordioso. Cada ato desses é mais uma sacudida, é mais uma calcada na sua medida. E ela vai chegar a um ponto que a medida vai ficar tão grande que vai transbordar, vai cair para fora. E se isso acontecer, melhor ainda. Porque é o momento que você começa a influenciar o mundo à tua volta. E as pessoas vão começar a fazer o bem, a amar os seus inimigos, a serem misericordiosos, a abençoar aqueles que vos amaldiçoam, por seu exemplo. E aí, tenha certeza que a sua recompensa será enorme, maravilhosa, gigantesca. Todos olharão para você e dirão: fulano é um filho do Altíssimo. Amém? Ô, Cadu, você acabou de chegar, Cadu? Como é que tá Melzinha? Vi uma foto no Instagram de você trabalhando, acho que é na sua tese, com Melzinha vendo ali. Tava uma gracinha, Melzinha, acho que ela estava vendo a televisão. Né? Você perdeu a live de hoje, mas daqui a pouquinho, assim que eu acabar, o Cadu tá no IGTV, tá? Põe a Mel para ver. Né? Já começa a ensinar ela desde cedo. Entendeu? Bom, pessoal, o que eu tinha assim, de importante para falar hoje era isso, né? Era falar da espiral do amor, da necessidade da gente trocar, da gente virar e dizer ao mundo: olha, a violência para aqui. E não vou responder mal, né? Entrou alguém aqui, SB Cris, amém. Amém, SB. Que bom que você gostou. A Fátima também gostou. Que bom. A gente tem que aprender a fazer isso, sabe, pessoal? A gente tem que aprender a dizer ao mundo
que nós escolhemos não responder o mal com o mal. Nós escolhemos não ser violentos, que nós preferimos seguir no mundo sem ser, vamos dizer, violentos, né? Sem ser pessoas que não amam, né? Lembrando que o que Jesus fala aqui não é amor afetivo, não é amor de carinho, mas é o amor da decisão de reconhecer que o seu irmão é digno, mesmo que ele esteja contra você. Que o seu irmão é digno, mesmo que ele tenha ofendido ou tenha feito algum mal, ele é uma pessoa, ele merece a dignidade, merece o cuidado, merece o carinho, né? A gente tem que entender que isso hoje em dia é assim, muito difícil, né? Estou tendo que apelar para o desenho para tentar produzir. Ah, menina, é assim mesmo. É assim mesmo. Pensa nessa idade que é atenção. Então, se coloca lá um desenho legal, uma coisa maneira para ela, chama atenção dela. Mas lembra que você tem que dar um tempo para ela, hein, Cadu? Mel tem direito a um tempo seu. Eu sei que você é um pai cuidadoso, mas você sabe que eu devo sempre lembrar isso, né? É importante a gente se lembrar isso. Nos momentos que a gente pode estar junto da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, para que a gente não perca essa relação, né? Bom, pessoal, acho que eu vou acabar por hoje. Daqui a pouquinho isso está no IGTV, mas tarde, porque hoje a internet está ruim, pessoal. Para você ter uma ideia de como a internet está ruim, eu tive que pôr o 3G para funcionar. Porque senão nem eu ia conseguir fazer a live. Entendeu? Estou vendo a live no 3G, para você ver como a coisa está ruim, né? Mas tudo bem, já faltou luz aqui em casa hoje, é assim mesmo, né? André, verdade, o mundo precisa de paz. Isso. O mundo precisa de paz e de amor, André. E quem é que vai começar a dar paz e dar o amor? Somos nós, né? Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. E é por isso que eu insisto, quando você escolhe que não vai ser violento, que vai amar o seu inimigo, isso não é submissão. Isso, pelo contrário, é você tomar a frente e dizer, eu decidi isso. Tá, pessoal? Nunca pensem que deixar de ser violento, deixar de ser ignorante, deixar ser agressivo com os outros é uma submissão. Pelo contrário, se eu prefiro não agredir quem me agride, eu tomei essa decisão. Se eu agrido quem me agride, quem começou foi ele, quem decidiu o rumo da história foi ele. Se eu viro te agredir, não pensem nunca que optar pela não agressão é submissão. Tá? Às vezes é preciso mais coragem para não ser agressivo, para não ser injurioso, para não amaldiçoar os outros do que o oposto. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São João Damasceno. Desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Amai vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. E Deus sempre estará conosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.